Pessoal, bem-vindos então ao nosso canal Delícias na Cozinha. Hoje iremos fazer uma deliciosa e tradicional quiche Lorraine, né? Uma tortinha francesa, que nada mais é do que um omelete cremoso, né? De alho poró e bacon. Então aqui eu tenho 3 etapas da nossa preparação. Aqui eu tenho ingredientes da massa, ingredientes do recheio e o creme que eu vou utilizar, que são ovos e creme de leite, tá? Ou creme culinário, ou creme de leite fresco, que seria o tradicional. Vou começar aqui a fritar os ingredientes do nosso recheio para que ele esfrie. Enquanto ele esfria, a gente vai preparando a massa. Bora lá? Pessoal, então aqui iniciando o bacon na nossa panela já quente, né? Se vocês puderem ver, o nosso bacon está bem magrinho, então provavelmente vai precisar acrescentar um pouquinho de azeite para fritar melhor. Na hora que ele estiver bem fritadinho, bem seladinho, nós iremos entrar aqui com o alho poró. Pessoal, uma dica bem bacana agora, né? Se vocês olharem aqui, tá grudando bastante bacon na minha panela, né? Então, por mais que eu raspe, demora um pouquinho para soltar. Quando eu entro aqui com um pouquinho de água, pouquinho mesmo, ó, já vai facilitar a soltura, né? É importante soltar, porque esse que está grudado aqui no fundo também é sabor, né? Então, estou dando mais sabor para minha receita. Olha lá como é que já soltou tudo. Se precisar do outro lado, joga mais um pouquinho de água. Mas tem que soltar tudo, porque tudo isso daqui é sabor que vai ficando fora da nossa receita. Ó, deixa eu puxar para cá. Coloco aqui mais um pouquinho de água. E aí eu raspo. Fica mais fácil para lavar a panela depois. E a gente não deixa nada de tempero aqui na nossa panela, né? Vai tudo para nossa receita. Feito isso, vou entrar agora com o nosso alho poró. Alho poró picadinho. Aqui eu cortei ele em rodelinhas, mas se vocês quiserem cortar até mesmo quadradinhos, né, não tem nenhum problema. Entro com ele e vou aqui refogando novamente até ele ficar bem murchinho. Pessoal, uma pitadinha de sal, pitadinha mesmo, né? Lembra que o bacon já é bem salgado, porém o nosso alho poró não tem sal, é importante colocar um pouquinho. Pessoal, alho poró já está bem refogadinho, o bacon nosso já está bem fritinho. Importante agora que o nosso recheio esteja frio para entrar na massa. Então eu vou espalhar ele aqui na nossa bandeja, né, tirando da panela de ferro que já demora bastante para esfriar. E aqui eu vou conseguir deixar ele bem frio para estar utilizando a nossa massa. Pessoal, então, segunda etapa, a nossa massa. Vou utilizar aqui um ovo inteiro sem a casca. Nossa margarina ou manteiga. Importante que ela esteja no ponto de pomada, né? Só para ver que ela está bem molinha, não está dura. Então isso vai facilitar na hora da gente trabalhar. Uma pitadinha de sal. E aqui, pessoal, farinha até dar o ponto da nossa massa, né? Onde ela começa a desgrudar da nossa mão. Não tem uma quantidade certa, porque depende muito da nossa... Se você vai utilizar margarina, manteiga, algumas têm mais lipídios, menos lipídios. Então eu vou mostrar para vocês aqui o ponto na mão mesmo, né? Vou colocando aqui a farinha e vou misturando. Pessoal, nossa massa começou a ficar aqui um pouquinho mais firme, né? Vou tirar ela da nosso bolzinho aqui para facilitar.
Pega um pouquinho de farinha na mão, tira o excesso de margarina e vem aqui sovando delicadamente. Não precisa ter força para trabalhar com ela, tá? É bem delicadamente mesmo. Continua grudando na bancada, mais um pouquinho de farinha. Como vocês podem ver, continuo sovando minha massa e ela já não está mais grudando na bancada. Esse é o ponto para a gente conseguir trabalhar com ela. Se vocês quiserem deixar ela na geladeira para ficar um pouco mais firminha, mas da maneira que ela está aqui, né, já não gruda mais na mão, já está excelente para a gente começar a utilizar nos moldes. Tá legal? Vamos lá então. Pessoal, aqui estarei utilizando moldes normalmente o pessoal conhece como forminha de empada, né? Coloco um pouquinho aqui da minha massa e com as pontinhas do dedo vou jogando ela para fora. Quanto mais fininha ficar nossa massa, né, mais vai render. Então, a gente não deve deixar uma massa muito grossa também, senão ela fica ruim para estar assando. Excesso que subiu tem duas maneiras, né? Ou eu tiro com o meu próprio dedo, como estou fazendo aqui. Uma já está pronta. Ou eu tiro com o auxílio de uma faquinha. Subiu o excesso, pego aqui as costas de uma faca e venho tirando aqui o excesso, como vocês acharem mais fácil. Pessoal, receita agora que é padrão para todas as quiches, tá? Então aqui eu posso variar o recheio, né? Aqui eu estou fazendo a Lohane, mas se você quiser fazer de palmito, de brócolis, calabresa, presunto e queijo. O ingrediente que você tiver na sua geladeira. A massa é sempre a mesma e esse creme aqui é sempre o mesmo. Vamos lá para o creme. São 3 ovos. Para cada 3 ovos, pessoal, eu utilizo meio litro de creme. Então aqui eu vou entrar com 250 mais uma jarrinha de 250. Feito isso, pessoal, vou entrar aqui com alguns temperos. Vou colocar um pouquinho de orégano. Como eu gosto muito de pimenta, pitadinha também de pimenta calabresa. Quem quiser colocar somente a pimenta, normal, né? E um pouquinho de noz moscada ralada. Mexo tudo isso com o auxílio de um fouet, de um batedor de ovos. Meu recheio aqui já está frio. Vou dividir aqui um pouquinho em cada massa. Então lembrando que se for de palmito vai ser esse mesmo processo. Se for de brócolis, né, a gente cozinha aqui um pouquinho o brócolis antes e repete o mesmo processo. E agora eu vou adicionar o nosso creme, né?
bastante cuidado para não sujar a lateral, senão dificulta um pouquinho a retirada da nossa quiche da forminha. O importante é que ela não suba para a massa, né? Fique somente aqui onde realmente deve ficar no recheio. E agora finalizo com um pouquinho de parmesão. Quem quiser colocar um orégano também pode colocar. É só o parmesão aqui para dar uma gratinada, vai ficar bem bacana a nossa quiche. « 25 a 30 minutinhos de forno. Quiche pronta, é bem facinho para desenformar. Caso o creme tenha passado um pouquinho, né, para a lateral da massa, quando ela ferve, é só você passar a faquinha com bastante cuidado para não quebrar a massa e soltar. Olha aí que linda que fica. Lembrando que nós não untamos a forminha, né? Nossa massa já tem a margarina, então ela solta automaticamente. E olha aí que linda que fica a nossa quiche. Agora é a parte mais difícil, né? Só é demais. Façam que vocês vão gostar. Se você gostou, dê um like, curta, comente, né? Dê sugestões para as próximas receitas. Até a próxima!